alimentação e fala. Será que existe uma relação entre esses dois aspectos no desenvolvimento de uma criança? Será que o que ela come pode influenciar a forma como ela fala, a aquisição de sons da fala? Bom, essas são as dúvidas que eu vou responder aqui nesse vídeo, pensando em você que já trouxe essa pergunta em um comentário anterior. Então fica até o final para você entender direitinho essa relação. Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre alimentação e fala, qual a relação daquilo que a gente come com a qualidade da nossa fala, a forma como a gente se comunica. Será que tem uma relação? Será que faz diferença? Fica até o final para você entender todos os aspectos dessa duplinha aí que vai fazer uma diferença enorme na vida do seu filho. Primeira coisa, respondendo a pergunta, sim, tem muita relação. Basicamente, a relação ela vai ela vai acontecer na medida em que a mastigação ela é um processo de movimento de músculos da face, especialmente do terço médio inferior da face, essa região da boquinha, que eu sempre apresento aqui, que é da onde sai a nossa voz. É o nosso veículo, né? O nosso instrumento de comunicação. Então, toda vez que eu mastigo algo, eu estou exercitando esses músculos. Então, músculos mastigatórios são músculos que eles se encontram também no ato da fala, tá? Agora, como que essa relação acontece? Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que engolir uma comida, ele não é um ato pensado, planejado. Eu não penso para engolir. Eu não cuido do momento exato e controlo o momento exato em que eu estou engolindo alguma comida. É um ato involuntário. A gente costuma falar sobre reflexo de deglutição. Ora, se é um reflexo, então não é algo que eu controlo. Acho que a gente já começa a pegar aí o espírito da coisa, né? Mas como, Patrícia, que a gente engole a comida se a gente não pensa para engolir? Como é que funciona isso? Eu nunca parei para pensar nisso. Então vamos lá, você vai entender direitinho. Quando a gente está mastigando um alimento, e você pode fazer esse teste aí na sua próxima refeição. Primeiro, a nossa boca tem que estar fechada. Para a gente fazer uma pressão oral interna dentro da cavidade oral. Quem vai mover esse alimento de um lado para o outro, porque os dentes estão laterais, concorda? Eles não estão no meio. É a língua. Então a língua movimenta esse alimento para lá e para cá. A força da musculatura aqui da bochecha também faz essa pressão. Certo? A pressão dos lábios segura para que a pressão interna seja boa e o alimento não fuja, o alimento se mantenha lá dentro, preparando essa massinha que vai ser engolida. Quando a gente tritura esse alimento, macera esse alimento ele muda de forma. E aí ele se transforma no que nós chamamos por bolo alimentar. Tem esse nome porque vira um bolinho mesmo, parece uma bolinha assim, uma massinha, tá? Sabe massa de modelar? Fica igualzinho assim, apertadinho. E essa massa ela deve se posicionar numa região praticamente assim central da língua, tá? Tem uma região específica da língua em que esse alimento ele vai se juntando e vai se apoiando ali. O peso desse alimento vai disparar uma mensagem através da inervação que temos na língua, vai disparar uma mensagem para o cérebro e o cérebro diz assim, tá pronto para engolir. E a língua, faz aquele movimento de catapulta e manda a comida para dentro. Quando a nossa boca está fechada e sem alimento nenhum, e a posição ideal, adequada, é uma boca fechada no repouso. Então, quais são as situações de repouso, né? Dormindo, assistindo uma televisão, um vídeo, um filme, uma tarefa escolar. Então, atividades em que eu não estou precisando mexer minha boca. A minha boca tem que estar fechada. Então, nas situações de repouso, minha boca fechada. Quando eu faço isso, essa mesma pressão que se forma lá dentro impulsiona a minha língua para cima. E a língua vai ficar guardadinha no céu da boca. Por ela fazer isso, ela começa a adquirir um tônus, uma força específica. E essa força vai começar a modelar a estrutura muscular da língua, para que a minha língua possa fazer
ponta, para que a minha língua possa elevar, para que a minha língua possa estalar, para que a minha língua possa mover-se rapidamente, para que ela possa encadear sons, plá, clá, frá, trá, lá, 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 lá. Então, enquanto eu faço esse exercício muscular fisiológico natural que a mastigação me provê, eu vou adquirindo todos esses componentes que eu citei: força, musculatura adequada, postura, para que os sons da fala sejam adquiridos. E é por isso que a introdução alimentar, ela também precisa ser bem cuidada, com os alimentos certos, da forma certa. E todo fonoaudiólogo vai orientar que a família, assim como em geral os pediatras orientam também, né? Que a família faça aquela gradual modificação de textura e de tamanho dos alimentos. Então, os alimentos, quando a gente começa a apresentar para a criança, se é pedacinho, é bem mole, amassado no garfo, não liquidificado, porções separadas, eu não misturo tudo. Para quê? Para que a criança consiga perceber esses elementos dentro da boquinha dela. Esses elementos passando, então, uma granulosidade de uma batata que não foi completamente amassada, né? Aquele grãozinho de arroz mais empapadinho, né? Bebê não tem dente, né? A raspinha das frutas. Então, tudo isso vai começar a desensibilizar a nossa cavidade oral. Até para que reflexos que antes eram de proteção, que faz a gente botar para fora um pedaço muito grande, né? Que às vezes engasga, a própria tosse é um mecanismo de defesa, mas para que esses nossos sentidos de defesa estejam no lugar certo, na hora certa, e não exagerados quando eu estou mais velho. Por quê? Para que eu consiga depois fazer sons do tipo g, g. E não me gerar uma náusea, porque eu estou fazendo um pouco mais de força aqui com o meu gogó, como eu costumo dizer para as crianças, para fazer sons que eu preciso fazer para falar. Imagina, toda vez que eu vou fazer o me dá vontade de vomitar. E isso pode acontecer, tá, gente? Eu acompanho criança assim. Então, a alimentação, ela vai ter esses dois grandes movimentos ali de nos ajudar na aquisição da fala, de sensibilizar a cavidade oral, apresentar texturas diferenciadas, né? Tornar sensível essa cavidade, ao mesmo tempo que eu desensibilizo na questão dos reflexos de proteção, eu sensibilizo em perceber que lugares são esses dentro da minha boca, para que naturalmente eu vá adquirindo sons ao longo do meu desenvolvimento. Então a criança começa com ba, pa, ma, logo em seguida a língua eleva la, ta, da, na, g, k. Então são movimentos de maturidade motora que a criança adquire paulatinamente pela colaboração dos seus bons hábitos, respirar pelo nariz e não pela boca, mastigar com a boca fechada, alimentos na textura certa, quantidade ideal, né? E no tempo certo de seu desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de comida e fala, uma criança com 1 ano de idade, né? A gente está falando de 12 meses, certo? Eu espero o quê? Aquelas primeiras palavras, cerca de 10, 15 palavrinhas, mas quando ela chega aos 18 meses, 1 ano e meio, eu já espero 50, 30 a 50 palavras, olha como esse repertório aumenta. E uma criança de 1 ano de idade, eu espero que ela coma comida da casa, sem adaptações. A única coisa que a gente faz num prato de uma criança de 1 ano de idade que difere para o nosso, são 2 coisas, aliás, né? A quantidade da comida e o tamanho do corte das proteínas em geral, né? Carne e tudo mais. Porque essa criança já dá conta de fazer um processo mastigatório inicial. Veja, ainda não é completo, porque ainda falta maturidade óssea, né? Ainda falta algum dentinho. Então, ela ainda não tem um padrão mastigatório maduro, mas ela já dá conta de comer a comida da casa. Como ela não tem um padrão mastigatório maduro, o que eu adapto só? O tamanho do corte das proteínas, das carnes que essa criança come, né? Então, uma carne de panela desfiada, um frango desfiado, vai, né?
Aquela coxa de frango que às vezes ele segura até com a mãozinha, né? A coxa de frango vai, porque é uma carne mais suculenta, mas um bife, por exemplo, vai ser mais difícil, teria que ser uma carne mais nobre, mais macia e cortadinha. Mas dá para apresentar, só que a gente vai cortar um pouco mais. Então a comida é a comida da casa. Tá? Bom, eu espero que você tenha compreendido essa relação alimentação e fala e talvez você tenha matado a charada de por que o seu filho não está falando tão bem, por que essa linguinha está meio frouxa, alguns sons não saíram, porque se essa criança já tem 4 ou 5 anos e o repertório dela ficou lá no macarrão, carne moída, salsicha, entendeu? Essa criança dificilmente vai falar bem. Então esteja atento ao alimento que oferece para o seu filho, a quantidade, a forma como ele está mastigando, porque tudo isso vai influenciar a aquisição da fala dele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de curtir e encaminhar para quem que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!